A culpa é de quem, Juliana? A culpa é de quem? Tem que resolver esse problema. Como é que faz? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Cheio de irmão de férias, viajando, endinheirados viajando. Essa bênção vai chegar nos nossos lares também. Quinta acaba. Isso que não acaba mais. Essas férias que não acabam mais. Ele ainda está reclamando, era para estar morrendo de saudade. Rapaz, cheio de ladrão esperando ele, né? Não entendi. Então, Evangelho de João, no capítulo 5. Amém? Encontramos, a partir do primeiro versículo. Diz assim a palavra de Deus. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você foi curado, mas não peque mais para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também diziam que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Um famoso texto, curiosíssimo e cheio de detalhes importantes, para a gente mais chegar aqui. Quinta-feira compartilhei com a Carol e com o Arthur o texto. Tem até um momento aqui que o Arthur deu uma teologada. Quero ver se os irmãos, quando chegar nesse momento, vão chegar lá também. Mas eu não vou dar a dica, não. Mas Jesus se aproximou dessa região onde no tanque existiam muitas pessoas enfermas
em volta desse tanque. Não sei se os irmãos repararam na Bíblia de vocês, o mesmo na projetada, o verso 4 ele está entre colchetes, porque é um texto que é só uma curiosidade, ok? É um texto que é disputado pelos teólogos. O que significa? É disputado se ele é um texto original, se quando foi escrito o Evangelho ele estava lá, ou se acrescentaram ele posteriormente. Por que teriam acrescentado ele? Se é que o acrescentaram. É que explica o motivo dos enfermos ficarem sentados ali. Porque acreditavam que, de tempo em tempo, aquele tanque, quando a água dava uma movimentada, que se o enfermo entrasse na água, por haver sido tocado pelo anjo que a movimentou, o enfermo seria curado. Então é isso que acreditavam na época. Não é que isso acontecesse, era isso que acreditavam. Se acontecia, se não acontecia, não é o mais importante, mas é o que acreditavam. Então você imagina que esse homem estava ali há 38 anos, na esperança de receber a cura através do mover da água, que acontecia de tempos em tempos. Ele tinha que estar de olho. Ali a gente vê a grande expectativa que aquele homem tinha de ser curado. Era a esperança da vida dele. Era a oportunidade única dele. Meu pai, ele joga na loteria. A esperança dele de ficar milionário. É como o cara que está ali do lado do tanque, né? Ele está ali do lado do tanque, esperando a única chance dele. No caso aqui, por um grande milagre de você receber a cura do corpo, para que ele tivesse mais mobilidade, tivesse a liberdade de fazer coisas que ali era impossível. Hoje nós temos num período moderno que a gente fala sobre a inclusão, a gente tenta adaptar os espaços, busca adaptar os espaços, conscientizar sobre isso. Tivemos a irmã aqui, né, ministrando louvor na comemoração da igreja, e ela teve uma lesão medular, ficou tetraplégica, e ela foi recuperando alguns movimentos, e foi recuperando. Há outras pessoas que têm menor mobilidade, mas esse é um tema que nós abordamos hoje. Há cadeiras de roda, cadeiras motorizadas, há diversos tipos de próteses, adaptações que vão ajustando para que as pessoas com deficiência elas tenham acesso, elas consigam trabalhar, estudar, ter lazer e tudo mais. Porém, aqui era uma época, se hoje já tem muita dificuldade, aqui era uma época muito remota e às vezes o destino dessa pessoa era pedir esmolas e ficar ali numa expectativa, como era o caso desse homem. E muitos outros enfermos eram levados ali. Às vezes o trabalho do familiar era levar esse enfermo, colocá-lo do lado do tanque para que ele ficasse esperando, ou mesmo na porta de um templo, para que ele ficasse ali pedindo dinheiro. Era a realidade desse homem. Não tinha muita mobilidade, não tinha a capacidade, e ele dependia de alguém para, segundo a crença deles, a água se movimentou. Imagina, bateu um vento ali na água, o cara falou, é o anjo. Se era o anjo ou se não era, vamos testar. E alguém se lançava. Tu imagina o desespero que devia de ser quando a água se movimentava. E quem era o primeiro a entrar na água? Certamente eram os enfermos que tinham maior mobilidade, concordam comigo? Porque os que tinham menor, eles não iam ter capacidade de ganhar aquela corrida do mergulho. Mas o enfermo camarada, ele teve um torção no pé, que certamente iria sarar nos próximos dias. Mas ele, de olho grande, ficou ali do lado da água. Aí ele pensou, vou curar logo o meu pé. E a pessoa que estava na expectativa ali de ser curado pela crença do mover das águas, só que numa condição de saúde ali que não ia permitir que ela entrasse rapidamente. Então, alguém entrava e depois saía contando ali, meu pé foi curado, realmente o anjo... E aquilo certamente reforçava a crença.
Isso é algo que a gente pode imaginar sobre a realidade humana. Não são os detalhes do texto em si. Mas aquele homem estava na expectativa da cura e ele ansiava aquilo, perseverante, não desistia daquilo há muitos anos. Isso é a realidade da vida de muitos, de expectativas que nós temos, de realizações da nossa vida, de milagres, que milagres aconteçam, quer na saúde, quer no relacionamento, curas emocionais, mudanças de vida, nas finanças, nos contornos aí da tua história, nós sempre temos uma expectativa. A gente tem a expectativa familiar, que alguém mude, que o comportamento... E isso a gente fica esperando que as nossas inclinações do pecado, elas venham desaparecer. E há tantas expectativas na nossa vida e muitas vezes estamos ali, como esse homem, esperando por anos e anos a fio e a nossa vez nunca chega. Sempre está alguém furando a fila, sempre está alguém indo na frente. Mas o Senhor Jesus, ele chegou logo perto desse lugar, onde estava cheio de pessoas necessitadas de ajuda, necessitadas de apoio, necessitadas fisicamente, na saúde, nas finanças, estavam todos ali. Imagina chegar num ambiente assim, quantidade de pessoas te abordando, querendo conversar, te pedindo o que você tem. Lembra do coxo na porta do templo, quando João e Pedro chegam naquele pórtico e ele logo pede alguma coisa, eles dizem, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, e aí o milagre acontece. Se você chega num ambiente assim, de escassez, de necessidade, as pessoas que estiverem ali, elas vão te abordar. É assim na nossa cidade. Se você for num lugar onde há uma concentração de moradores de rua ou de usuários de drogas, se você chegar ali, as pessoas vão te abordar, elas vão querer algo. É um ambiente que às vezes você evita, porque se você chegar, tem o cheiro, tem essa aglomeração em volta de você para te pressionar, para que você ajude de alguma maneira. Às vezes é o lugar que você atravessa a rua, mas o Senhor Jesus foi lá. É lá que ele se achegou. Não sei se você é assim, ou já ouviu pessoas dizerem, eu não gosto de ir em enterro. Eu não gosto de ir em lugares onde as pessoas estão doentes. Eu não gosto, principalmente se forem crianças. A carga é muito pesada, o ambiente é pesado. São ambientes que você pode evitar, que você atravessa a rua, que quando te convidam para ir você não vai, que teu emocional não vai aguentar, Jesus vai. Jesus foi, tinha uma procissão que uma pessoa estava sendo velada, o Senhor estava ali e o milagre aconteceu. Está tendo aqui um ambiente de enfermos, de necessitados, e Jesus está ali com eles. Assim como na casa dos pecadores, em ambientes que você atravessa a rua, o Senhor estava lá. E quando ele chega, ele começa a puxar o assunto com o homem e ele faz a pergunta óbvia. Você quer ser curado? Essa é a pergunta chover no molhado. Todo o anseio do cara era só ele dizer sim. Porém, o enfermo, ele não diz sim, ele conta uma história. Ele diz, Senhor, ele não diz, sim, eu quero ser curado. Talvez porque ele nem soubesse quem estava conversando com ele, né? Era o chefe do anjo. Se ele esperava que o anjo o curasse, ele estava conversando com o chefe do anjo. Aí ele disse, Senhor, olha só, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. Então, o milagre que ele esperava, a provisão na vida dele, a mudança de vida, ele já esperava dentro do roteiro que ele vinha martelando na cabeça dele há muitos anos. Cada vez que alguém entrava na água antes dele, ele pensava, se eu tivesse a mobilidade desse cara para entrar na água, se eu tivesse esse familiar para me jogar na água, como esse que foi antes de mim. Então ele começa a ter
respostas, ele está fazendo ali uma graduação, uma pós-graduação em como ele deveria ser curado. Ele já tem tudo organizado na cabeça dele. E essa formatação, ela vira e mexe vai ser frustrada na sua vida, essa formatação de como você quer o milagre de Deus. Como você quer a provisão de Deus, os contornos que você quer que o Senhor dê na sua vida, vira e mexe, vai ser de outra maneira. Seja flexível a isso. Não seja rígido. Fica tranquilo. Você quer ser curado? Sim, eu quero. Você quer essa carreira? Sim, eu quero. Você quer um ministério? Eu quero, Senhor. Você quer me seguir? Sim, eu quero, Senhor. Você quer a sua família de tal maneira? Eu quero. O Senhor te provoca exatamente onde você anseia e a tua resposta é sim, Senhor. Faça conforme o teu querer. Mas você está condicionado a anos de espera, há anos idealizando como aquilo seria, há anos que você está reescrevendo aquela história numa expectativa, e quando o Senhor te pergunta, você começa a contar a história. E o homem diz: não tenho ninguém para me jogar na água. Quando a água é agitada e alguém entra no meu lugar. Esse momento aqui me parece aquela história que nós não sabemos orar como se deve. É ou não é, Juliana? A gente se esforça, né? A gente usa a nossa criatividade para orar bem, mas nós não sabemos orar. As Escrituras já mostram isso, que o próprio Espírito de Deus, ele ministra durante a oração. E aí, nós contamos aqui com a compreensão divina, com Deus que nos entende melhor do que nós mesmos. Nós vamos com sinceridade, humildes, pedirmos ao Senhor. Então o Senhor vem com a provisão. Não do jeitinho que você falou, não do jeitinho que você pediu, mas do jeitinho que você precisava, do jeitinho que você necessitava, e que o Pai que te conhece, conhece o futuro, conhece o chamado, e aí Ele vai e realiza. Tu ora o Pai Nosso, está orando bem. Mas você sabe decoradinho o Pai Nosso? Não vou te botar no fogo para você tentar. Dilma gosta, né? Nós oramos ao Senhor, e então o Senhor, Ele vai prover na tua vida. Eu sei que você idealizou como seria, mas fica, como dizia meus amigos pentecostais, fica na dispensação. Fica na dispensação, fica disponível, fica preparado para quando esse momento chegar. Mas o Senhor entendeu que aquela história do homem, sabe, pessoa que é boa de resenha, talvez ele não tinha muita gente para conversar, e quando chega alguém para conversar, ele desabafava. Tem gente que é assim, bom de resenha, bom de conversa. Ele começou a contar a história dele, ele não queria responder um simplesmente sim. Ele vai aproveitando que alguém deu atenção para ele, e ele vai dar uma desabafada. E aí o Senhor diz: levanta, toma teu leito e anda. O Senhor entendeu o que ele queria. Aquela nossa oração toda cheia de coisas, cheia de justificativa, cheia de dedo, né? Mas o Senhor entende. O Senhor é teu Pai que te ama. Ele está compreendendo o que você está pedindo. Mas fica na dispensação. Fica na dispensação, que quando o Senhor te disser, você compreende a voz dele. E imagina se o cara dissesse: ah, não, Senhor, eu levantar não. O que eu estou te pedindo é para você me jogar na água. Eu sei que você não vai fazer isso, porque você vai querer viver a tua vida. E aí ia vir murmurações. A gente não precisa nem dizer, né? Aquelas pessoas que querem ajuda do jeito delas, né? A gente nunca viu isso, né? Nunca vi pessoas assim. Me ajuda, mas aí tem que ser do jeito dela. E você está pedindo ao Senhor: deixa ser do jeito dele. Para de ficar no controle. E o homem, ele foi esperto.
Quando ele ouve aquela palavra, certamente movido ali pela palavra do Cristo, pela presença de Deus, ele, de fato, ele levanta, começa a andar. Mas aquele dia era sábado, e aí vem a encrenca dos judeus. Quem não sabe, os judeus, mais ortodoxos inclusive, são muito rigorosos com o guardar o sábado como um dia de descanso. E eles encrencavam bastante com isso. Até hoje, a guarda do sábado ela é disputada na teologia cristã, judaica. É disputado isso. Os mais ortodoxos vão ser rigorosíssimos. De tal hora até tal hora, você não pode ter trabalho nenhum. Tem relatos de condomínios, de pessoas que guardam o sábado de forma rigorosa, o elevador fica parando de andar em andar, para o cara não ter o trabalho de apertar o botão. E esse homem que acabara de ser curado, ele estava com o leito em mãos, e os judeus religiosos mais ortodoxos, quando olharam aquele homem carregar o seu próprio leito, você acha que eles ficaram admirados do homem que há 38 anos era PCD, que ele estava andando e com força suficiente para carregar suas coisas? Eles ficaram aborrecidos de ser um sábado que o cara estava carregando as coisas. Mas se você está vendo alguém curado, um grande milagre aconteceu na vida de alguém, você fica admirado, feliz por aquela pessoa. Às vezes acontece na rede social da gente estar olhando um vídeo em que, aí eu vou contar um que vira e mexe acontece, a pessoa coloca um aparelho auditivo e ela nasceu sem ouvir e ela então começa a ouvir adolescente ou às vezes adulto. Já viram um vídeo assim? Ou semelhantes a esse? Eu também já vi uns muito bonitos da pessoa daltônica quando coloca o óculos, né? E ela começa a ver as cores vivas, as cores vibrantes, porque dependendo do tipo de daltonismo, eu tinha um amigo da faculdade, o camarada fazia faculdade de design, e ele era daltônico, ele só enxergava tons de cinza. Falava, cara, aí ele, Renato, eu mando carta para Faber-Castell, botar o nome da cor no lápis, eles não botam. Aí ele ia lá para casa, porque a gente tinha matéria, teoria da cor. E eu ajudava ele. Renato, que cor é essa? Que cor é essa? E tal. E a gente pintava junto. Ele fazia os degradês direitinho, mas o tom ele não conseguia. Imagina se ele consegue usar um óculos que ele já adulto, ele enxerga as cores. É emocionante. O que para você que nasceu enxergando dessa forma é algo trivial, para alguém que nunca viu, é uma beleza assim impressionante. Eu vi o cara olhando, ele, minha pele é essa cor. Nossa, ele olhando e achando aquilo incrível. E é assim que a gente fica. Aí tu vê um vídeo desse, tu se emociona, não é? Mas os judeus religiosos olharam aquele vídeo e criticaram, reclamaram que o cara estava carregando as coisas dele no sábado. Seria alguém que, vendo a sua vitória, ela faz uma crítica ao invés de comemorar. Ela, vendo a sua vitória, ela diz um mais. Ela, vendo a sua vitória, ela tenta dizer que foi de uma maneira não virtuosa, de uma maneira imerecida. Ela tenta tirar o brilho da tua conquista. Ou é claro que você também não vai se colocar do outro lado, de ao ver as conquistas das pessoas, os milagres, um crescimento, a pessoa saiu de um momento da vida para outro, se desenvolveu, e você não celebrar, isso é um sentimento maligno, um sentimento pecaminoso, às vezes é por inveja, por comparação, por desejar ter a vida do outro, por cobiçar as coisas do outro, por uma maldade. E os caras, olhando aquele homem curado da Silva, caminhando pela rua, apontaram para ele, começaram a falar, é sábado, o cara está carregando.
Talvez uma alma sensata possa ter dito, mas aquele era o paralítico. Fala, não importa, mas ele não deveria. Não tem o direito de fazer isso. Os caras foram e deram uma blitz nele. Os judeus deram uma blitz nele. Falaram, vem cá, que história é essa de tu carregar esse leito? Aí ele diz, olha, quem me curou é que mandou carregar o leito. Se por uma remota oportunidade, uma remota ocasião, aqueles homens não soubessem que ele era um enfermo, que estava saindo da internação de 38 anos, sem melhora, agora eles sabiam que o cara disse, olha, quem me curou é que mandou carregar. Pelo menos agora eles sabem. Mas os caras não caem em si. A conversa nunca vai para o milagre, nunca vai para a cura. Eles vão focar em algo que eles possam acusá-lo. E ele diz, então quem te curou? Para a gente poder perseguir esse agora que curou. Esse que está afetando a nossa forma de crer, que está afetando o nosso protagonismo religioso. E o cara diz, eu não sei, não deu tempo, não fomos apresentados. Ele chegou, curou, mandou carregar e eu fui. E esse homem vai para o templo. E aí, coisas curiosas vão acontecer aqui. Quando ele chega no templo, Jesus, imagina, está na igreja com o Senhor te curou lá no teu ambiente, o Senhor te curou numa situação da sua vida aí, operou um milagre numa situação difícil da sua vida, e você foi parar na igreja. Poxa, eu vou agradecer. Aquele homem que não tinha experiência de caminhar, não tinha experiência de dar uma volta na região, de fazer algum tipo de atividade, agora ele vai para o templo, com a lembrança de que Deus me curou, um grande milagre aconteceu na minha vida. Ele pode não saber exatamente quem era o Cristo, mas ele sabia que aquele poder só poderia ter vindo de Deus. Vou para o templo. E lá o Senhor aparece do lado dele. Aí ele deve ter ficado emocionado, né? Poxa, ele está aqui, né? E aí o que o Senhor diz para ele? O Senhor diz para ele assim, ó, olhe que você foi curado. Não peque, para que não lhe aconteça coisa pior. O que significa isso? Por que Jesus diz isso para ele? A Luísa não está aqui, senão ela tinha dito. E eu sei que você não está dizendo, mas você pensou. Porque provavelmente ele ficou doente porque ele pecou. E se ele voltar a pecar, ele vai ficar mais doente ainda. É ou não é, Richard? Isso que tu pensou? Só que aí é o que eu digo que o Arthur deu uma teologada bonita. Que aí ele falou o que eu esperava que ele respondesse. Eu falei, então, por que Jesus disse isso? Que coisa pior era essa que poderia acontecer com ele? Aí o Arthur falou, coisa pior só pode ser ir para o inferno. Eu falei, isso que eu queria que respondesse. Que aí é o seguinte, essa palavra de Jesus, ela não está muito bem, não está com detalhes, não está com uma explicação do evangelista depois dela. E pode ficar uma impressão de que você pecou, então logo você adoeceu, e se você voltar a pecar, você vai ficar doente de forma pior ainda. E você pode desenvolver uma teologia em torno disso. Nem isso está escrito dessa maneira, e nem a forma como eu vou dizer aos irmãos está detalhada. Mas vê se não cabe dessa maneira. Certa vez Jesus ele encontrou um homem cego de nascença e os discípulos disseram, Senhor, quem pecou para que ele tivesse assim? Ele ou os pais dele? Ele ou os pais dele? E aí Jesus responde o quê? Que foi os pais? Não. Foi ele? Não. Ele diz, é para que se manifeste a glória de Deus. Então ele será curado. E o milagre aconteceu. E aquilo virou o testemunho de vida daquele homem. Essa coisa
da doença ela ser fruto do pecado, então a pessoa está pagando como se crê no espiritismo, um karma. Isso, nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de mensagem. A gente tem que temos que ser cautelosos, porque senão você vai ver alguém sofrendo e aí você vai dizer é fruto do pecado dela. Alguém está sofrendo e é fruto do pecado dela. E essa não é a teologia cristã. Ainda que alguém possa colher um mal sobre a sua vida, porque teve uma vida desregrada no pecado, porque fez um mal e aquilo voltou com uma violência contra ela, e a gente sabe como é a vida. Mas aqui, imagina alguém que passou a vida inteira. Eu sou um jovem de 40 anos, na porta dos 41. Você que tem uma idade parecida com a minha, ou lembra aí dos teus 38, ou você ainda nem chegou nessa idade, imagina ter passado toda a sua vida, ou os 38 anos da sua vida, sentado do lado do tanque. Tá o Guima aqui, ó, jovial, né? Repete a tua idade, Guima, por favor. 25 anos. Ô, pai. Dá um castigo nele, pai. Mas imagina a pessoa que passou esses anos ali numa situação de não ter alguém que lhe apoie para jogar no tanque, as expectativas e tudo mais. E esse comparativo, o cara não exercia um trabalho, ele não formou família, uma série de situações que provavelmente não ocorreram por causa do cenário da época, mas o Senhor dizia a ele, existe algo ainda pior do que cada sofrimento que você teve na sua vida. Não vamos focar na questão dessa enfermidade, mas situações da vida cotidiana, de sofrimentos e dores que nós temos. Você passou anos da sua vida esperando que o Senhor operasse um milagre em você, te tirasse dessa situação. E há pessoas que, quando são abençoadas naquilo, são abençoadas nas finanças, são abençoadas na saúde, na condição profissional, você mudou de patamar, aquelas dores já não existem mais, aquele ambiente já não é mais o seu ambiente, aqueles perigos você não passa mais. O homem agora, curado, ele tinha liberdade de fazer coisas que antes ele não tinha. E o Senhor faz um clamor para ele, para a santidade, para uma vida íntegra. Ou seja, agora curado, agora que você tem a liberdade de fazer tantas coisas na sua vida, viva uma vida diante de Deus. Não sei se o Senhor conhecia o coração dele para alertar, porque talvez aquele homem pudesse pensar, estou aqui agradecendo a Deus, mas depois eu vou arrebentar. Eu vou recuperar o tempo perdido. Tudo aquilo que eu não pude fazer, agora eu vou fazer. Não sei se era isso, mas alguém nos nossos dias, ou nós, podemos ser esses. Nossa caminhada cristã aí de algumas décadas, já vimos pessoas que o Senhor enriqueceu, e quando a pessoa enriquece, ela vai curtir a riqueza dela. Só que isso faz com que ela desapareça da igreja local, ela desaparece da caminhada cristã, e se pregava, não prega mais, e se evangelizava, não evangeliza mais, e o que ela fazia, ela não faz mais. Tem esse ditado mesmo. Tem esse ditado mesmo. Mas a questão é que o Senhor estava dizendo a ele, para ele deixar de ser uma cobra. O Senhor estava dizendo para ele deixar de ser essa cobra, né? O Senhor estava dizendo para ele, olha, você recebeu suas asas. Você recebeu suas asas. Ó, Guima, anota essa, Guima. Não desconcentra. O dia que o Senhor te der suas asas, a questão é, deixa de ser a cobra. Vira que é uma águia, né? Vira uma águia. Vai voar, vai ser alguém temente a Deus. Você recebeu um milagre, mas viva como um filho, uma filha de Deus. Você cresceu na profissão, chega lá como um servo de Deus, vai chegar lá a ser um chefe carrasco.
Tudo que você sofria, agora você vai passar adiante. Você formou sua família, formou seu trabalho, você ganhou seus recursos, recebeu a cura na tua saúde. Uma vez eu ouvi um pastor dando testemunho que ele foi visitar um senhor que estava em estágio terminal, orou por ele, um milagre aconteceu, ele foi curado, e alguns meses depois ele voltou a visitar aquele senhor, pregou o evangelho para ele, falou para ele sobre a salvação e que ele viesse a confessar o Cristo. E aquele homem falou na cara dele que não queria saber de Cristo e nem de ser cristão. Aí ele falou, esse homem foi curado hoje, mas ele morre amanhã. Como todos irão. Mas a eternidade está comprometida. Então, eu creio que a fala de Jesus era muito mais relacionada ao cara viver uma vida íntegra e ter uma eternidade com o Senhor do que ele ter sido livre da enfermidade e o Senhor botar um medo nele, ó, vive uma vida moralmente correta para que você estava com aquela enfermidade, você não fique com uma enfermidade pior. Não vejo ser muito essa a mensagem do Cristo. A mensagem de salvação ela é muito mais relevante, muito presente. Então pensa no milagre que o Senhor vai te dar, que isso vai te dar as asas, como contribuiu aqui a irmã Luísa. Vai te dar essas asas para você ter liberdade em coisas na sua vida. E nessa hora você desaparece. Luísa vai ser abençoada aí nos seus trabalhos, mas não vai desaparecer da presença do Senhor. Porque o pior que pode acontecer na sua vida, a história humana ela é regada de muitas dores, de muitos sofrimentos, de guerras, de enfermidades, mas o Senhor ele adverte a nós e a toda a humanidade, vive uma vida reta diante de Deus. Se você acha que as dores que você passou são terríveis, e de fato são doloridas, mas viver uma vida de pecado, você não será feliz. Você vai amargar coisas piores. E essa é a advertência que ficou aqui no templo. Olha, nós estamos caminhando para o fim aqui dos versos, quanta coisa nós vamos perceber aqui. O Senhor diz isso a ele, é uma mensagem dura, é ou não é, irmãos? É dura, né? É dura. Ele não massageou o ego daquele homem. Se ele massageasse, ele podia dizer, menino, agora aproveita, o que você nunca fez, vai lá e faz, arrebenta, vai viver uma vida de filho pródigo, pega essa herança aí e gasta a tua saúde nos exageros da vida, mas o Senhor adverte diferente. Cara, vive uma vida reta. Vive uma vida reta. Aquele homem, ele se retirou e adivinha o que ele foi fazer? Aqui não diz o diálogo dele com o Senhor. Mas o verso 15, olha isso. Ele ouve aquilo de Jesus, não sei qual a resposta que ele deu. Vocês acham que ele foi fazer o que depois? Acreditam? Acredite se quiser, pastor. Ele foi até os judeus para dizer quem tinha sido que curou ele. Eu até agora eu estou me questionando se ele estava bem intencionado ou mal intencionado. Mas foi isso que ele foi fazer. Acredita nisso? Porque a resposta já estava dada. Os caras deram a blitz nele, ele de fato não sabia. Ele disse, não sei. Mas depois que o Senhor encontrou ele no templo e disse isso para ele, não sei se ele ficou chateado, Samuel, mas ele foi lá e deu com a língua nos dentes. Foi lá e falou quem tinha curado ele. O texto diz isso, ó, o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Foi isso que aconteceu. Possível que ele tenha ficado aborrecido. Ou, será... Tenta imaginar aí algum cenário que ele fez isso bem intencionado.
Mas ele foi lá. Não vou dar mais características assim, a atitude dele. Mas ele foi lá e falou para os judeus: rapaziada, é o seguinte, já sei quem me curou. O nome dele é Jesus. Aquele camarada ali, cidade pequena, todo mundo identificou rápido. É aquele que chegou por esses dias, depois das festas. E por isso os judeus, eles perseguiam Jesus, porque dizia essas coisas no sábado, fazia essas coisas no sábado. Então, os caras agora sabiam a quem eles deveriam perseguir. Aquele camarada ali. E quem o caguetou? O cara que recebeu o bem de Jesus. Olha, tem gente que vai te perseguir por você confessar o nome de Cristo. O mundo é enjoado dessa maneira. O Senhor já tinha alertado isso aos discípulos enquanto eles sofriam perseguição de morte, os martírios. Até hoje muitos irmãos sofrem isso. Mas em alguma medida, tem gente que vai encrencar contigo só por você ser um cristão. Um cristão fera mesmo. Não ser só um evangélico, porque está na moda ser evangélico. E você pode ganhar até simpatia das pessoas por ser evangélico. Mas ser um cristão fera, é possível que tenha gente encrencando contigo. Fica de olho nisso. Deixa nas mãos do Senhor. Vive uma vida reta diante do Senhor. Segue em santidade. Mas os judeus começaram a perseguir ele por isso. O Senhor, sabendo do coração deles, em algum momento, em algum cenário, talvez eles estivessem no mesmo ambiente, na mesma praça, mas eles ficaram de olho para perseguir o Senhor e já estava rolando a fofoca. O Senhor conhecia o coração deles, então ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Senhor estava ensinando o valor do trabalho. Tirar essa impressão de que trabalho é uma coisa ruim, é pesada. O caráter de Deus é de trabalhador. O caráter do Cristo é de trabalhador. O cristão, ele não é preguiçoso, ele não é procrastinador, ele não anseia por moleza, ele anseia por ser produtivo, por realizar, ele anseia por desenvolver uma carreira, por contribuir com a sociedade, por viver sua vocação. O coração do cristão está mais inclinado a isso. Por quê? Jesus confessa: meu pai trabalha o tempo todo e eu também. Porque o Senhor, depois, eu não vou me apegar muito a essa questão do sábado, mas o Senhor desmistifica a forma como eles idolatravam o sábado. É certo que nós temos que ter um tempo para descanso, mas não conforme o preguiçoso. Então o Senhor diz: meu pai trabalha e eu trabalho, está todo mundo trabalhando, e os filhos de Deus são assim. Então para com esse negócio de que o cara não pode carregar o leito dele, o cara que foi curado. Até o cara que não foi curado, ele tem atitudes no sábado, no seu dia de descanso, que são típicas de trabalho. Para com essa idolatria da preguiça. E aí vamos nos caguetar. A nossa brasilidade. O sonho de todo brasileiro é ganhar na loteria, é a aposentadoria. Às vezes, o emprego público não como uma ferramenta de vocação, mas como uma ferramenta de vida ganha, entre aspas, né? Uma ferramenta de estabilidade. Os seus motivos de caminhar, de buscar as jornadas da sua vida, cuidado, para que não seja um caminho de ver o trabalho como algo ruim. Já diria alguém, trabalho vem, não sei se do grego ou do latim, tripalho, que é escravidão, castigo. Alguém diz isso? Vamos parar de concordar com isso, brasileiros. Porque nunca antes na história desse país o cristão tem que ver conforme o Senhor vê, a vocação.
como ver a produtividade, como você vê que você está dentro do grande plano de Deus. Se você se encaixa no teu propósito de vida, se você se encaixa dentro de uma vocação, você vai se sentir mais à vontade, inclusive para você se esforçar, para você ir por um caminho, para você se dedicar para algo. Então você tem que ver conforme o Senhor vê essa questão do trabalho. Mas para finalizar, o Senhor dizendo, meu pai trabalha até agora, você achando que aquilo ia melhorar, que eles iam entender, tudo bem. Então ele está explicando que Deus trabalha, que ele trabalha, então é por essa razão que nós vamos nos dedicar ao trabalho, inclusive aos sábados. Aquilo piorou. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então, aquele argumento do Senhor pró-trabalho, pró-atitude do trabalhador, o valor que se dá a isso, em vez deles dizerem, olha, bom argumento, boa mensagem, eles viram algo que agravou. Eles dizem, ele está falando bem do trabalho no sábado e ele também está falando bem, ele está falando que ele é filho de Deus. E isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia. Agora nós queremos matá-lo. A ira deles contra o Senhor aumentou. A ira deles contra o Senhor, ela aumenta aqui. Queriam matá-lo, mas que ódio é esse? Contra o trabalhador. Vigia a câmera. A câmera persegue o movimento aqui. O Richard foi, ela foi atrás dele. Queriam matá-lo, queriam matar o trabalhador. Queriam matar o Senhor, ainda mais porque ele dizia que ser filho de Deus. Lembra o que eu disse? Só por você ser filho de Deus, a gente que vai te odiar. A gente que vai te detestar, que vai encrencar com você. Fizeram isso com o Senhor. Aí diz que é filho de Deus, aí toma ódio da pessoa. E era o caso aqui. Então, na tua história de vida, há perseguições que vêm por você ser filho de Deus. Mas você tem que, no exemplo do Senhor, seguir a tua vocação. Seja esbarrando com as ingratidões que talvez tenha ocorrido aqui no caso do milagre, que o cara que ele beneficiou foi caguetá-lo. Ou mesmo nós, na situação dos enfermos que precisamos ser curados, nós temos que nos relacionar com o Senhor disponíveis, na dispensação, na disponibilidade do Senhor, quando a resposta da oração vier, a gente entender. Temos a flexibilidade para nos movimentarmos. Sim, Senhor, eu irei. Eu pego e vou. No meio do caminho, na blitz dos judeus, o cara ficou constrangido. Lembra que Pedro também ficou constrangido quando ele seguia o Senhor na prisão do Senhor? Ficou intimidado. Não se intimide. Segue a tua jornada, segue o teu trabalho, segue a tua vocação. Conforme o Senhor está te encaminhando, Deus, eu vou dar meu melhor aqui, eu vou seguir a minha vida conforme o Senhor me conduzir. Não vai desistir do Senhor no meio do caminho, não vai acusá-lo no meio do caminho, mas nós vamos ficar firmes em Cristo. Quero convidar os irmãos do louvor e quero convidar a igreja a um tempo de reflexão. Que você se ponha de pé, por favor. Um tempo de reflexão. Você vai pensar no milagre que você precisa, que você busca. Aquilo que talvez há anos você anseia, ou por tempos recentes, mas você precisa da provisão de Deus. Você precisa dessa providência vinda do alto. Você está ali esperando que as coisas aconteçam conforme o teu cronograma, conforme você planejou. Mas talvez venha um tempo de trabalho na tua vida, de dedicação,
que o próprio Senhor vai dizer: levanta, toma teu leito e trabalha. Toma teu leito e estuda. Toma teu leito e se dedica para isso. Toma teu leito e avança. Toma isso e segue em frente, vai dar certo. É a palavra do Senhor. Lembra quando o Senhor manda os pescadores jogarem a rede? Eles, mesmo frustrados por não terem pego peixe, mas segundo a palavra dele, eles lançam. Então, se a palavra é tua, Senhor, nós ouviremos, levantaremos e iremos te obedecer. Que seja conforme o querer do Senhor, não o nosso. Não estamos fugindo do trabalho, não estamos buscando lugares confortáveis, sossegados. Estamos buscando a tua vocação, Senhor. Então opera em nós esse milagre. Arranca-nos desse sofrimento, nos tira desse lugar de dores, muda o momento da nossa vida. Em nome de Jesus.